Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Vamos orar para abrir esse trabalho das mulheres, em nome de Jesus, com a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos na sua presença, porque o nosso dia não começa sem falarmos com o Senhor. Não tem sentido sair de casa. Se o Senhor não estiver, não tem sentido. Se o Senhor não for na frente, não tem sentido. Se o Senhor, meu Deus, não estiver em tudo que formos fazer, não tem sentido. Então eu consagro, meu Deus, esse trabalho ao Senhor, essa palavra ao Senhor, e peço que, em nome de Jesus, que alcance corações, que traga entendimento, que traga respostas, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, e vai nos sustentar, meu Deus, até o nosso propósito ser cumprido, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma dessas mulheres, tanto as que estão aqui, quanto as que estão na transmissão, e peço, Senhor, poder, transformação, revelação, que o Senhor nos ajude. Que sejam as suas palavras e não as minhas, que eu diminua e o Senhor cresça sempre, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor, as que estão aqui. Então, vamos lá. Vencer os 52 dias... Vencemos, claro. Deixou saudade, você não viu? Ontem dá até uma saudade quando está acabando. Você fala, acabar os 52 dias. Porque os 52 dias é um período de você intensificar tudo que você está fazendo. Então, você intensifica, você coloca mais força. E assim, eu vi muita gente nos 52 dias fazendo seus votos particulares, não só financeiro, mas votos... de uns ficaram sem doce, outros ficaram sem café, outros ficaram sem aquilo que tinha talvez um poder sobre a pessoa ainda, né? E eu aconselho você que se você ficou sem até agora, você aguenta mais. Continua. Só te fez bem, eu tenho certeza. Então, continua. Você vai ver só, você vai voltar a comer doce, você não vai sentir mais a mesma coisa, vai tomar café, vai te dar uma acelerada, você vai, não quero não. Então, continua. Os 52 dias vêm para você colocar força e depois você conseguir manter aquilo. E hoje, eu vou falar sobre uma palavra que, infelizmente, não só o mundo pegou ela, mas cristãos também estragaram ela, que é propósito. Todo mundo tem um propósito. Você precisa saber exatamente qual o seu propósito. Por que eu falo que as pessoas estragaram? Porque quando elas querem alguma coisa, e elas desejam tanto aquilo, elas colocam Deus naquele lugar e diz que aquilo é um propósito. Esse é o meu propósito. Aí quando você vê a pessoa tomou uma decisão e não era propósito, e ela se mete numa encrenca, e aí ela tem que voltar atrás e consertar tudo aquilo. Por isso que a gente precisa ter certeza exatamente qual é o propósito e o porquê Deus nos chamou. Deus nos coloca em lugares estrategicamente. Não pensa você que você foi colocada aí, nessa família, nessa casa, nesse lugar, nesse trabalho, só porque era o que tinha vaga, só porque era o que tinha, é o que sobrou. Não pensa você isso, não. O Senhor escolheu você estrategicamente para isso. Ele escolheu você para essa família. Ele escolheu você para essas crianças que você tem. Ele escolheu você para esse trabalho que você está. Ele escolheu você para o cargo que você ocupa dentro da igreja, inclusive. Ele te escolheu para algo. E aonde você passar, cada passo que você der, o Senhor conhece cada um deles, porque Ele escolheu cada passo. É claro que você tem o livre-arbítrio, você pode mudar a direção, você pode fazer, mas é aí que eu estou falando. Quando alguns pegam a direção errada e confundem com propósito. Há um propósito para tudo, para você ser chamado ou não chamado. Às vezes a gente acha que propósitos se cumprem só quando somos chamados para algo. Não. Propósitos se cumprem também quando não somos chamados. Quando portas se fecham, é um propósito também. Mas a porta se fechou e tal. Espera
que daqui a um tempinho você vai entender o porquê que essa porta se fechou. Ah, mas esse relacionamento que eu botei tanta força, eu queria tanto e tal. Espera. Às vezes não funcionou e lá na frente você vai agradecer o livramento. Porque aí não é nem, não deu certo, é livramento. Obrigada, Senhor. O Senhor me livrou. Quem nunca pensou que tinha encontrado alguém? Nossa, encontrei o amor da minha vida. Nunca mais vou encontrar alguém parecido. 10 anos depois, o Senhor livra você. Você olha e fala, Senhor, obrigado, nunca me deixa. Não deixa eu tomar as minhas decisões, não, porque às vezes a gente toma decisão errada. Às vezes não, quase sempre tomamos decisões erradas quando Deus não está naquilo. Então, quando portas se fecham, também são propósitos. Quando portas se abrem, são propósitos. Quando lugares abrem as portas e nos convidam e somos chamados a fazer algo ali, é um propósito. Você tem que ter essa certeza. Quando não, também é. Para você encontrar exatamente, então, qual é o seu propósito. Quando começamos algo e aquilo não vai bem, não caminha bem, não flui, trava e é travamento atrás de travamento, e você tem que aprender a entender quando é um travamento normal, de testes que você tem que passar, e quando é um travamento de que Deus não aprova aquilo. O Espírito Santo vai te avisar. Você nunca vai andar sem a orientação do Espírito Santo. Há um travamento, você tem aquele aviso do Espírito Santo mesmo. Isso não é para você. Não é para você mexer com isso, não. Eu já tive várias vezes isso. Não, isso aqui não é para mim, não. Não é para eu mexer com isso. E todas as vezes que eu insisti, falei, não, mas eu posso estar errada, posso estar enganada. Acabo me dando mal. Saiba qual é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Esses dias mesmo, eu estava exatamente nesse impasse. E pensando muito sobre propósitos, chamados, e eu me coloquei muito na posição assim, será que eu não tive um sentimento errado em relação a isso? Será mesmo que isso aqui, eu fui chamada para isso? Será mesmo que é isso que eu tenho para mim? Sentimentos, coração enganoso, aquele sentimento, é aquele dia, à tarde, normal. Sabe aquele dia cotidiano seu? Um dia normal, que você não fez nada de especial, nada de diferente. É aquele dia que você está lá só cumprindo com as suas obrigações e aquele sentimento toma conta de você e você começa, será que é isso? Será que é aquilo? Mas então, eu não sei e tal, não sei o quê. O que eu aconselho você, quando esse sentimento quiser tomar conta de você, pare o que você está fazendo. Vá para um lugar reservado. Ore a Deus e abra a palavra. Peça uma palavra ao Senhor. O Senhor fala comigo, ou Ele vai falar com você no programa, ou Ele vai falar com o culto, ou você vai abrir a palavra e Ele vai falar com você. Peça uma palavra ao Senhor. No dia que eu estava com todos esses sentimentos, ali, a bispa até falou, num culto de, não sei se foi sexta ou domingo, agora, que a gente tem culto sexta, domingo e terça, está meio confuso. Para mim. Ela falou que quando estávamos agora fora, nos Estados Unidos, num dia, foi um sentimento que foi pegando um por um ali, ó. Um pegou um aqui, um aqui, um aqui, todo mundo meio à distância, mas sentindo quase a mesma coisa. Quando todo mundo se reuniu, foi percebendo. Você também está assim? Você também está assim? Foi um negócio, uma união, sabe? E a bispa falou, quando ela chegou, eu tinha tomado banho, né? Claro, não passei maquiagem. Então, estava daquele jeito, quase arrastando um chinelo. Assim, sabe? Porque aquilo tomou conta de mim de tal forma que, como ela disse ontem aqui no culto, eu questionei até se eu queria aquilo. Será que eu quero isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que eu tomei a decisão certa? Porque eu quero isso aqui, eu quero isso, é para isso que eu fui chamada para fazer. Enfim, aquilo tomou conta. Eu fui para o quarto, eu abri a Bíblia, eu pedi a Deus uma palavra, falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque eu vi que aquilo não provinha do Senhor. Pensamentos que não te trazem esperança, não pode vir do Senhor. Deus não é um Deus
confuso, não é um Deus esquizofrênico, não é um Deus que fala e não cumpre. Deus é Deus de promessas. Deus não fala para você fazer algo e depois Ele arranca aquilo de você. Deus não te dá uma direção e depois Ele, não, me confundi, não era bem isso, vai para aquele lado ali. Não, Deus é certo. Quando Deus diz algo, está dito e ninguém pode mudar. Nem você pode mudar. Você pode até tentar mudar. A Bíblia falou aqui ontem que ela queria muito estar do lado de lá. Mas Deus não deixou ela sair. Ainda bem, porque como é que nós íamos fazer? Como que a gente ia fazer? Que bom que ela ficou, porque se ela vai para o lado de lá, quem ia falar a palavra para a gente? Então, eu não consigo imaginar ouvindo a palavra, trazendo essas revelações da boca de outra pessoa, a não ser dela. Como? Quantas pessoas estariam perdidas? Quantas pessoas estariam confusas, enquanto ela talvez estaria fazendo aquilo que o Senhor não chamou ela para fazer? O Senhor deu algo para ela fazer. Ali, quando eu vi que aquele sentimento não me trazia esperança, aquele pensamento me trazia esperança, eu abri a palavra. Falei, Senhor, tem que falar comigo. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de direção. Eu não estava me sentindo bem, eu estava em dúvida, muitas dúvidas. E quando eu abro a palavra, cai exatamente a palavra que eu vou pregar para você agora. Esther 4. No versículo 1 diz assim: quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se com um pano de saco e jogou cinza sobre a sua cabeça. E saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Então, ele parou fora do portão do palácio real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei, havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de sacos e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém vieram e contaram a ela o que tinha acontecido a Mordecai, a rainha ficou muito triste e mandou roupas para ele se vestir e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou as roupas que Esther mandou. Então, Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mordecai e descobrir o que estava acontecendo e por que ele estava se comportando daquela maneira. Hatá foi à praça da cidade. Encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu toda a história de Mordecai sobre a quantia de prata que Ramã tinha prometido pagar ao tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Hatá uma cópia do decreto do rei que falava na destruição dos judeus, que tinha sido anunciado em Suzã, e disse para ele mostrar essa cópia a Esther e pedir que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor do seu povo. Então Hatá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. Esther mandou Hatá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem, nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Suzã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Você conhece muito bem essa história. Quando chegou
a Mordecai, quando ele ficou sabendo que os judeus seriam exterminados, todos seriam mortos, e ia acabar com aquele povo todo, não ia sobrar um. Se vestiu de panos de saco, fez todos os ritos que eles faziam ali, para mostrar que eles estavam extremamente submissos, preocupados, enfim, jejuando, clamando, pedindo por uma saída. Quando a pessoa se vestia de pano de saco, era isso. Ele estava numa situação tão drástica, tão ruim, que era para ele deixar claro para as pessoas que não havia nada nele ali que tivesse colaborando para alguma coisa. Quando ele ficou sabendo disso, logo foi falar com Esther. Esther viu, na verdade, chegou os rumores até Esther. E ela percebeu que tinha alguma coisa errada. A primeiro momento, você vê Esther tentando resolver aquilo de forma natural. Manda roupa para ele, manda uma roupa para ele, eu não quero que ele fique dessa forma. Manda algo para ele se vestir. Ele se recusou. Isso é de forma natural. Toda vez que você não para prestar atenção no que está acontecendo, o porquê que aquele homem estava daquele jeito, o porquê ele estava fazendo aquilo, certamente não era um costume dele agir daquela forma. Então, logo ela deveria ter notado, tem alguma coisa muito errada ali. Mas, a primeiro momento, ela resolveu aquilo, tentou resolver aquilo de forma natural. Manda roupa para ele. Não quis. Aí ela manda alguém, vai descobrir o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Aí ela parou e pensou. Vai descobrir o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Foi, descobriu do decreto. Talvez Esther possa ter pensado que ela seria poupada por ser rainha. Talvez. Talvez aquele sentimento de, não que ela não se importasse com o restante do povo, mas é como se ela tivesse uma saída. Eu, pelo menos, estou aqui, e o rei, certamente, eu estou aqui, me escolheu, não vai deixar. Pensou com aquele sentimento egoísta mesmo. É o meu pensamento, é o meu sentimento. Mas Esther não tinha sido chamada para aquilo. Desde o primeiro momento, quando você começa a ler a palavra de Esther, você vai ver que ela foi beneficiada em tudo. Nas escolhas, as pessoas gostavam dela, ela foi favorecida. O Senhor abriu o caminho para Esther. O Senhor foi abrindo o caminho dela. Por intermédio dela, as coisas foram caminhando, foram andando. E ela foi escolhida por um coração mesmo. Ela foi escolhida por algo, por Deus, porque Deus encontrou nela algo que não encontrou nas outras e que ela poderia fazer a diferença ali. Esther, naquele momento, era a mulher mais famosa daquele lugar. Era a mulher que pegou o lugar da rainha Vasti, que foi desobediente, e ela foi escolhida para ocupar aquele lugar. E naquele momento, vai saber o que passou pela cabeça dela quando ouviu tudo aquilo será que ela lembrou que ela também tinha descendência? Será que ela lembrou que ela tinha uma linhagem, na verdade, judia? Será que ela se lembrou? O que ela pensou naquele momento? Ela só agiu dizendo, eu não posso fazer isso. Todo mundo que chega na presença do rei sem ser chamado é morto, a não ser que seja poupado, que ele poupe aquela vida, que ele tenha misericórdia e tal. Se Deus tinha levado Esther até ali, ele levaria ela adiante. Ele concluiria a obra, porém, ela teria que dar condições para que o Senhor concluísse a obra. E para ela dar condições, ela precisava, sim, arriscar a própria vida, sair da zona de conforto, fazer o que ela deveria fazer, porque ela não foi chamada para ser rainha só para usufruir das coisas de rainha. Ela não foi chamada para ser rainha só para usar joias e viver num palácio, enfim, ter várias criadas e viver daquela forma como rainha. Ela foi chamada para fazer algo, com algo especial. Tanto é que temos um livro dela na Bíblia. Ela foi chamada para fazer algo diferenciado. E se ela tivesse aqui dito, feito como Vasti mesmo, não vou, eu não vou me arriscar. A outra disse não para o rei, acabou sendo colocada para fora daqui. Aí vai eu, que vim para substituir, você desobediente também. Não vou arriscar isso aqui não. Agora que eu cheguei até aqui, eu vou arriscar tudo isso? Se o Senhor mandou, vai. Se o Senhor deu uma ordem, vai.
porque o Senhor trará livramento. Porém, se ela dissesse não, socorro e livramento viriam de outro lugar. O Senhor encontraria outra pessoa que traria socorro para aquele povo. E quando você está numa situação de embate, de impasse, que você está com medo, que você sabe que você precisa fazer algo, mas aquilo toma o seu corpo de medo, sua carne é criativa. A carne é criativa. Escuta o que eu estou te dizendo. Ela vai criar desculpas que vão fazer sentido para você. Não, porque eu vou fazer isso aqui não, porque se eu fizer isso aqui, aí pode me prejudicar nisso. Você vai criando histórias na sua cabeça para não fazer o que precisa ser feito. Você não teve dias de você ir fazer alguma coisa, se comprometer em fazer algo, aí chega no dia, você não quer fazer. Você fala, eu vou deixar para próximo, porque ainda tem tempo. Aí eu faço depois. E quando você vê, você tem que fazer tudo correndo e tal, não sei o quê. Carne é criativa. A carne te dá desculpas convincentes. Ela convence você, porque o espírito não está dominando, a carne vai dominar. A alma domina. E a carne tem justificativa para tudo. Sabe aquela justificativa de, não vou tentar mais nesse casamento aqui, não. Eu já fiz tudo. Se tivesse feito tudo, estava dando certo. Não, mas eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo nesse relacionamento, eu já fiz e tal. Se a gente tivesse feito tudo, as coisas estavam caminhando. Ou quando a gente está, às vezes, num momento ruim no trabalho, não sei se é para eu ficar aqui também. Às vezes eu quero sair, eu quero expandir, quero abrir um negócio meu. Eu tenho sonho de ter um negócio, eu tenho sonho de fazer alguma coisa e tal. Esse sonho está alinhado com o Senhor tem sonho para você, porque se não tiver, você vai sair e vai ter um problema. Eu também tenho vontades de fazer algumas coisas. Eu tenho desejos de fazer coisas, algumas coisas, eu digo profissional mesmo, mexer com algumas coisas que não tem nada a ver com a obra. Então eu sei que não tem nada a ver para mim. Eu não vou nem me meter nisso, porque não tem nada a ver para mim, não tem nada a ver com a obra. A minha vida é aqui, alinhada com o Senhor. Então não tem que pensar dessa forma. Aí a pessoa vai, eu já atendi pessoas assim, delas estarem estáveis em um lugar, mas às vezes por uma contenda no trabalho, uma situação ruim e tal, quer saber também, queria fazer tal coisa e tal, e pensa com a carne, o espírito não domina, sai, tenta, não consegue, precisa voltar da onde saiu. Porque às vezes o Senhor não findou com aquele tempo com ela ali. Ou às vezes Ele nem vai findar. Às vezes Ele tem aquilo com ela mesmo, para ela crescer e avançar exatamente naquela área que ela foi colocada. Se o Senhor lhe deu uma família, não diga que você fez tudo, não. Quer saber? Já tentei que esses filhos não me escutam, não me obedecem. Vai, faz o que quiser, tenta o que quiser. Aquela pessoa que abandonou mesmo. É a carne. Criativa. Não fiz de tudo, não penso o que quiser, não faço o que quiser. Vá atrás de discernimento e direção do próprio Deus. Quando pensamos com a carne, nós elaboramos histórias, desculpas, problemas, inclusive sentimentos de, será que eu quero isso aqui mesmo? Eu já atendi mulheres de falarem para mim, não amo mais meu marido, não amo, não quero. Eu já fui uma que disse isso, inclusive. Não amo mais e tal. Não há possibilidade disso acontecer. Eu sempre digo isso, não existe a Mariana sem o Murilo. Como é que eu consegui pensar algum dia que eu não amava mais, que eu não queria mais? Carne. A carne falando, o espírito baixo, a carne lá em cima, pensando com a cabeça de uma pessoa completamente sem espírito. Não há possibilidade disso. Eu já peguei mulheres falando, inclusive, dos seus filhos. E com muita dificuldade ainda de falar. É como se ela não amasse o filho. É a carne falando. É a carne dominando, é o cansaço dominando, é o medo dominando. Você foi colocada ali por um porquê. Você foi escolhida por algo. Em Gálatas 5:24 diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam seus maus desejos e paixões. Se você está em Cristo, aquilo que você quer, aquilo que você sente já não importa mais. Agora é o que Deus tem para você. Aquilo que você pensou, sonhou, elaborou,
não tem mais poder. Agora é o que Deus tem para você. O que você quer não tem mais importância. Ah, mas nossa, mas aí parece injusto, né? O que a gente quer, então, não pode? Você vai ver que quando você alinha os seus planos com o Senhor, é muito melhor do que aquilo que você pensava que era bom. Aí você vai começar a entender que quando o seu propósito está unido com o Senhor, é muito mais proveitoso, prazeroso, do que aquilo que você achava que era. Quanta gente se perde exatamente nessa curvinha aí, do querer e deixar de ouvir o que o Senhor tem para você. Às vezes, quando você está ouvindo a carne está dizendo, é aqui, faça isso, vá para cá e tal, não sei o quê. Para um minuto. Vá para o seu quarto. Vá falar com Deus. Vá abrir a palavra. E saber se Deus tem aquilo exatamente para você. Ou se aquilo não é só um desejo, uma vontade. Porque desejos e vontades passam. E passam rápido. Tudo que é um desejo, tudo que é uma vontade, passa logo. Vai passar. E aí você não vai ter mais gosto naquilo. Quando você está com vontade de comer alguma coisa, você pode ir lá e comer ela. Eu, assim, às vezes tenho umas vontades e eu como aquilo sem parar. Esses dias eu estava numa de comer gelatina até. Comprei todos os sabores que tinha. E como gelatina de dia, de manhã, tarde, à noite. Agora eu abro aquela gaveta, eu vejo a caixinha da gelatina, chega a me arrepiar. Nossa, Deus do céu. Aí eu penso assim, vou comer um doce, que tem gelatina assim, se eu comer um doce, aí eu olho para a gelatina, eu prefiro não comer nada. Se eu tiver que comer gelatina de novo, eu prefiro não comer nada. Deixa sem, não tem problema. Vontade passa muito rápido. E vontades, paixões, elas são muito fortes naquele começo. E quando vai caminhando, no dia a dia, você vai vendo, opa, espera aí. Por isso que você não pode casar porque você está apaixonada. Você precisa saber que depois do casamento vem o casamento. Depois que você casou, aí vem o casamento. Ah, mas é que lindo. Lindo, o casamento é lindo. A gente ama casamento. Eu não posso participar de um casamento que eu choro. Eu posso estar fazendo o casamento. Eu choro aqui em cima também. Eu acho lindo o casamento. É maravilhoso, que lindo. Vamos lá. Aquele momento precisa, é necessário. É isso mesmo, é lindo. Mas depois tem o dia a dia. E aquela pessoa que você escolheu passar a vida, agora, vocês vão ter que se ajustar no dia a dia. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na beleza, na feiura. Esse eu acrescentei. Ali. É o dia a dia. Aí, às vezes, estou apaixonada, porque não sei o quê, não sei o quê. Vai pensar, vai orar. Ora. Por favor, ora. Saiba se Deus tem isso mesmo para você. Porque, às vezes, Deus não tem, não. E aí, depois do casamento, vai vir o casamento. Aí, quando eu encontro mulheres vindo sozinha para a igreja, frustradas, chateadas, porque queriam a sua família, unidas no mesmo lugar. Só que, às vezes, tomou o caminho errado. Foi por sentimento, foi por paixão mesmo. Por isso que as pessoas estragaram a palavra propósito. Porque uns não cumpriram com os seus propósitos, uns cederam às suas vontades de não cumprir com aquilo que Deus mandou. E aí você tem que ver em qual lista você está. Se Deus mandou você fazer algo e você não fez. Se Deus mandou você seguir por um caminho e você não seguiu. Por isso a palavra propósito ficou tão bagunçada. E outros que criaram seus próprios propósitos. É o meu propósito fazer isso. A gente já ouviu isso muito. Quantas pessoas nós ouvimos? Meu propósito agora é sair daqui e fazer tal coisa em tal lugar. A pessoa voltar frustradíssima, porque foi um desejo dela naquele momento. Outros que a gente sabia que tinha chamado. Nós já vimos pessoas talentosíssimas passando, inclusive pelas igrejas. Pessoas com talentos incríveis para usar o seu talento para o Senhor. Tomaram o caminho errado. Não quero. Não quero essa vida. Eu quero outra vida. Eu quero fazer outras coisas. Não cumpriu com o chamado. Há um chamado para todo mundo. Propósitos, chamados são dolorosos. Chamados e propósitos sacrificam coisas que nós amamos mesmo. Você nunca vai ver um propósito só beneficiar você.
Ah, é meu propósito. E aquilo só te beneficia, e só vai beneficiando, e tal, não sei o quê. Propósito requer sacrifício. Sacrifica coisas que nós amamos, lugares que amamos, pessoas que amamos. Propósitos são tão profundos que, se você não entender bem, eles vieram para nos tirar da nossa zona de conforto. Propósito te tira daquele lugar confortável que você está. Esther estava num lugar confortabilíssimo, maravilhoso. Foi escolhida dentre tantas, rainha. Esther, meu Deus, agora só vamos desfrutar. Eu sou rainha. Agora eu vou desfrutar do meu momento. Que nada, Deus tinha algo com ela muito além. E se você acha que o Senhor chamou você só para desfrutar, ah, meu Deus, eu quero ganhar muito dinheiro para eu pegar e desfrutar e tal, não pode vir às suas mãos. Você tem que ter um pensamento muito maior do que esse. Não só desfrutar e gastar e tal, não sei o que. Você vai ver, eu conheci pessoas assim também, que gastavam e gastavam e gastavam e gastavam. Chegava um dia que ela nem tinha vontade de gastar. Eu ficava pensando, como não tem vontade de gastar? Não tinha. Ah, não vou não. Não quero. Não estava preenchido. Não preenche. Porque você precisa ter um propósito muito maior do que aquilo. Quando você tem um propósito, ele te obriga a crescer. Você é obrigado a sair da zona de conforto. Você é obrigado a fazer mais do que você está fazendo. Você é obrigado a conhecer mais do que você conhece. Você é obrigado a intensificar tudo o que você fazia. Propósitos obrigam-nos, eles nos obrigam para fazer, assim, escolhas e direções e decisões que você nunca tomaria. Propósitos nos obriga não só a crescer, mas a ampliar a visão, a ouvir mais a Deus, a depender mais de Deus o tempo todo. Às vezes você está num momento que você depende de Deus, quando você sai daquela zona de conforto e vai para outra. Você achava que dependia de Deus, agora você precisa depender muito mais. E assim, é para isso que Deus nos chama. Em Romanos 8, 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Tudo quanto acontece, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer é para o nosso próprio bem. Ainda que no momento não pareça. Ainda que você olhe e para você pareça confuso, difícil, te cause um medo. O medo paralisa, te traga sentimentos e pensamentos. Você precisa ficar com o que Deus falou com você a primeira vez. Propósitos nos diminuem para que Deus cresça, para que o Senhor cresça. E aí você acaba descobrindo que aquele lugar é o que você sempre deveria ter estado. Que você sempre seja diminuído, para que o Senhor cresça. É para isso. Então, se você foi colocado nessa família, será que não é para você ter a paciência de converter um por um, de ajudar um por um, de ensinar aquelas crianças, ou você está vendo seus sobrinhos, seus primos, seus não sei o quê lá, parentes e tal, se perdendo. E você não está fazendo nada, porque não tem nada a ver com isso, agora eu tenho uma vida e eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, se o Senhor te colocou, você tem algo a ver com isso. Será que você não foi chamado naquele trabalho para converter as pessoas que estão ali, para ensinar a elas sobre Jesus? Quando eu era menina, eu fui trabalhar numa empresa de fotografia. E eu me lembro que eu ia com a blusa, da camiseta da palavra profética, da igreja, da sede ainda, e o pessoal perguntava, o que é isso? E tal. Eu explicava, falava, né, da igreja que eu era, mostrava o programa da bispa e tal, enfim. E ensinava e tal. E eu não sabia que a gerente, minha gerente, na verdade, ela era minha gerente, ela era minha chefe. Eu não sabia que ela não conhecia nada sobre Jesus. Eu não sabia. E ela ficava me ouvindo só meia distância, assim. E eu falando. Aí eu aproveitava a oportunidade para falar, falava. Levava panfleto, levava jornal, falava e tal, não sei o quê.
Por fim, perto de eu sair já do trabalho, que eu já tinha que sair, que eu ia mudar para São Paulo, ela se encontrou numa situação bem difícil, complicada, e veio falar comigo. E eu falei do Senhor, falei da palavra, falei sobre decisões e fazer escolhas e tal, né? E segui, enfim. Conseguiu o livramento daquilo, foi respondida, viveu um milagre. Eu lembro daquela mulher chegar, minha chefe, chegar no nosso local de trabalho, chorando, em prantos e agradecendo. Falei, obrigada por você ter me mostrado que Deus existe, por ter falado para mim sobre Jesus. Depois que eu saí de lá, eu falo, você acredita que eu tenho contato com ela até hoje? Ela se tornou obreira da igreja, ela foi para outro ministério, mas conheceu Jesus, meu Deus! Ela foi para um ministério, é obreira de lá, a família dela toda serve a Deus, o marido, os filhos, que na época ela só tinha um filho, agora tem 2, os filhos servem a Deus, o marido serve, todos foram para Jesus. Porque alguém chegou lá um dia despretensiosamente e falou. Talvez você foi colocado ali exatamente para ajudar alguém que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar de Jesus. E você não está usando o poder que o Senhor deu a você. Deus te deu um poder. Você está achando que pregar é só aqui? Pregar é no dia a dia. É o tempo todo. Você prega o tempo todo para as pessoas. Às vezes tem alguém que precisa de uma palavra do seu lado, ali no ponto de ônibus. Está na hora de você exercer e usar aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Deus nunca vai nos levantar sem um porquê e sem um propósito. Deus sempre tem um porquê. Talvez você não entenda naquele momento, mas Ele sempre tem um porquê. E a Esther, se tivesse se acovardado, se tivesse fugido, se tivesse recuado, se tivesse dito, esse Mordecai aí, não, deixa ele não está muito bem, não está muito certo, não sei, não vou me envolver com isso e tal, não teria cumprido o propósito que ela foi chamada. Ela não foi chamada para ser rainha. Ela foi chamada para fazer uma nova história, para salvar aquele povo, para ajudar aquele povo. É para isso que ela foi chamada. E cada um foi chamado para alguma coisa. Quando você fala de propósitos, é uma coisa. Falar do propósito é uma coisa. Quando você começa a viver ele, muda completamente a perspectiva. Porque você falar de propósitos grandiosos, eu quero ser grande, eu quero crescer, eu quero voar alto como a águia, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, é uma coisa, você está falando, você está planejando. Quando o Senhor começa a te esticar para você viver esses propósitos e aquilo que Ele chamou você, a sua perspectiva vai mudar. Aí você vai entender porque exatamente você está ali e que falar é completamente diferente de viver. Falar é completamente diferente de executar aquilo. Aí você vê que as coisas são difíceis, são reais, estão ali para te esticar mesmo, para levar você para um outro nível, como Esther. Exatamente assim. A primeiro momento, não posso, vou morrer. Quando Mordecai vai com aquela resposta para ela, quem sabe não foi para esse momento que o Senhor chamou você? Você está pensando que você vai ser poupada por causa disso? Quando nós não cumprimos o nosso chamado, não somos poupados e os nossos também não são. Infelizmente, muitas famílias foram destruídas porque mulheres e homens deixaram de cumprir o seu chamado e o seu propósito, e por isso a sua descendência também não pôde cumprir nem viver. Às vezes um propósito para em você, vai parar em você, ali, porque você não deu continuidade nele. E os seus filhos, que poderiam ser tão bem-sucedidos, viver tantas coisas, não vão poder viver. Vão poder viver quando fizerem suas próprias escolhas. Lá, quando forem maiores, vão fazer suas próprias escolhas. Mas você podia ter cortado um bom caminho para eles, ali. A gente vê, às vezes, quando a gente vê alguma pessoa tomando uma decisão errada, que tem filhos, a gente sente pelos filhos. Fica pensando, puxa, as crianças. Puxa, às vezes a criança ama a escolinha, as professoras, a igreja, e porque o pai ou a mãe, às vezes, teve alguma questão, não, vou embora, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja, arranca aquela criança dali, que ela está tão bem, tão feliz, se envolvendo de uma forma tão linda. Eu vi
eu vi, inclusive, eu tenho um exemplo, não vou dar nomes, é claro, mas de uma família, que toda a família estava engajada na obra. Meu Deus, a família toda, cada um estava para um lado, fazendo, acontecendo, e vivendo e tal, e você via que aquele povo tinha um chamado exatamente para aquilo, e organizava um monte de coisas, e era um povo assim, muito ativo e tal. Começou um sentimento, e um fermenta daqui, o outro fermenta de lá, e um fala daqui, outro fala de lá e tal, por fim, não queremos mais, vamos sair, não quero mais e tal. Não, cada um tem a sua escolha e tal, né? Toda notícia que chega para nós é que está cada vez pior. Está cada vez pior. Pessoas foram sendo perdidas no meio do caminho, outros foram sendo tragados, coisas foram sendo perdidas, coisas foram ruindo, impérios foram ruindo, tudo porque não cumpriram com aquilo que o Senhor os chamou para cumprir. Deus os chamou para algo. Deus nos chamou. E se você não toma a sua posição, não pense que aquilo vai parar por ali. Deus vai colocar outra pessoa, como foi com Saul. Saul estava lá, tinha a posição de rei. Quando não cumpriu exatamente com o que Deus tinha mandado, quando não fez exatamente aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse, outro foi colocado no lugar dele e com um coração muito melhor. Outro foi escolhido. Não pense você que quando não escolhemos aceitar o chamado do Senhor, aquilo vai parar por ali. Naquele momento, quando eu ouvi a minha carne gritar, minha carne gritou naquele dia. Ela gritou. E ela fez muitas colocações. E ela foi super criativa. Eu tive muitas coisas na cabeça, eu criei muitas coisas, muitos sentidos. E aquele sentimento de: será que eu quero isso mesmo? Será que eu fui chamada para isso mesmo? Será que eu tenho condições de fazer isso mesmo? E tal. A carne gritou ali naquele momento. Porém, quando eu li essa palavra, eu entendi. Há um portal. E é agora. Se não passar pelo portal, vai ficar. E a dor do arrependimento é muito maior do que a dor da mudança. A dor de você ver algo e saber que você podia ter feito parte, que você podia estar ali, que você podia ter cumprido com aquilo que o Senhor mandou, que você podia ter sido mais resiliente, mais corajoso, mais forte. A dor de você ver tudo aquilo e saber que você não faz parte é muito maior. Porque dor vai vir, de qualquer jeito. A dor da mudança ou a dor do arrependimento? Escolha a dor da mudança. É muito melhor doer, porque estamos mudando, porque estamos crescendo, porque estamos sendo esticados e avançando para um nível maior, para uma linha maior com o próprio Deus, do que doer e você ver que você perdeu anos da sua vida. Eu podia ter feito isso, eu podia. Esse eu podia dói muito mais do que a dor da mudança. Esse eu podia. Tem muita gente de cama por causa desse eu podia. Eu poderia ter feito. Tem muita gente que tem dificuldade de levantar de manhã, que tem dificuldade de fazer outras coisas por causa desse eu poderia. Eu poderia ter sido uma mãe melhor para os meus filhos, eu não fui. Eu poderia ter sido uma profissional melhor, eu não fui. Esperei as coisas ficarem ruins. Eu poderia ter aproveitado 52 dias, acabou. 52 dias acabou. E quem fez meio lá, meio cá, quem não fez, acabou para todo mundo. Acabou para quem fez e para quem não fez. Quem fez, acabou os 52 dias, cansado. Você vê, o povo meio cansado, sem voz, que é no meu caso, meio sem voz, cansado, porque deu tudo de si, fez o que tinha que fazer. Mas você não vê um povo frustrado. Você vê um povo cansado, mas não frustrado. Você vê um povo feliz. Agora, aquele que não fez, você vê um povo frustrado, abatido. Porque sabia que poderia ter feito mais. Eu poderia, mas não fez. Eu poderia, pois é. E, para finalizar, leio para você de novo Esther 4:16. Vá
e reúna todos os judeus de Suzã, façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se tiver que morrer, morrerei. Ela ia morrer de qualquer jeito. Se ela não decidisse, morreria de qualquer jeito. Ou morreria pelas mãos do rei, que não ia aceitar aquilo, ou morreria pelo extermínio dos judeus. Ela ia morrer de qualquer forma. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou morrer fazendo a coisa certa. Ela entendeu o chamado dela, e quando ela entendeu, você vê ela fazendo uma coisa completamente diferente. Manda todo mundo jejuar por mim. Ela também jejuou, viu? Não é? Jejua aí por mim. Eu não. Você jejua. Não. Ela jejuou também. Então, jejuem. Orem em meu favor. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Aí o lado espiritual entrou em ação. E Deus, claro, deu livramento para ela. Deu livramento para o povo. E Esther, que foi substituir uma rainha que foi desobediente, de certa forma desobedeceu também, porque havia uma regra a ser cumprida, porém, quando Deus dá o livramento, quando Deus coloca na direção certa, Deus alinha as coisas, Deus coloca misericórdia no coração. Deus poderia ter colocado misericórdia no coração do rei pela Vasti? Poderia. Mas quando ela visse essa questão dos judeus, Vasti não faria nada. Então Deus precisava de alguém que ia fazer o que foi chamado para fazer. Quando há um propósito, Deus manda livramento. Quando há um propósito, Deus manda saída. E se tem uma coisa que eu vi a bispa fazer, e vejo a bispa fazer o tempo todo, toda vez que ela vai tomar uma decisão, ela sempre faz uma pergunta a Deus. Sempre. E é algo assim impressionante. De algumas vezes ela fazer algumas perguntas dessa, deixar a gente aflito. Meu Deus, será agora? E ela vai até o fim. Seja para comprar algo, seja para definir algo, seja para fechar um negócio, qualquer coisa. Se a pessoa fala, nós vamos fechar dessa forma, se for dessa forma, ela analisa e fala, bom, se isso vier do Senhor, isso vai acontecer desta forma, desse jeito, e vai fluir. Algumas vezes ela deixou a gente muito aflito, que a gente pensou assim, vai perder isso aí, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, quando você vai fechar algum negócio, a pessoa ainda fica te botando pressão. Porque assim, se hoje você não der resposta, se hoje não tiver, então assim, eu tenho outra pessoa, e não sei o que. Eu vi em todos os momentos que ela foi fazer alguma coisa, inclusive esse de Orlando agora, foi mais ou menos assim. Chegou um impasse assim, exatamente assim, tem que decidir agora, tem que definir agora, não sei o que. Ela fala, filho, se isso for de Deus, as coisas vão alinhar, vão acontecer dessa forma. Se não for, o Senhor tem algo preparado para nós em outro lugar. Ei, meu Deus, se o seu coração não for forte ali, que você fala, não, agora vai. E Deus responde. Eu já vi situações daquilo não ser concluído e ela, em paz, dizer, foi o próprio Deus que nos deu o livramento, não era para nós, sigamos. E eu já vi coisas impossíveis, de negociar algo impossível, às vezes de jogar um valor, que você mesmo olhar e falar, nunca que vão aceitar, jamais, não vão. Assim, olhando pelos olhos humanos, não. Se Deus estiver nisso, vai ser desta forma. Ok. Não é que foi? E quando vem a resposta, não falei, não é que vai? Não é que funciona? Comece a fazer esse tipo de pergunta para você. Se o Senhor tem isso com você, coloque essas situações ali. Se o Senhor tem isso comigo, tal coisa tem que acontecer dessa forma. Se não ter, vou entender que é livramento. Pronto. Você vai ver, você sofrer livramentos incríveis. E assim que você tem que olhar também e agradecer que é livramento. Não vai ficar, Senhor, se não for para mim, o Senhor fala não. Aí Deus fala não, aí chora, aí fica triste. Mas eu queria, mas eu quero aquilo. Deus te deu um livramento. É não. E pronto. Quando Deus tem algo, Ele muda as coisas para nos favorecer. Quando Deus tem algo, Ele muda as regras.
Aqui Esther tinha uma regra, ia ser morta. Deus vai lá, toca no coração, traz a misericórdia e muda as regras. Deus muda regras, Deus muda leis, Deus muda negócios, Deus muda qualquer coisa para favorecer um propósito que Ele está encaminhando, que Ele está à frente. E você tem que confiar no Senhor. Confie nele. Se Ele chamou você para fazer algo, faça. Se Ele chamou você para dar resposta em algo, dê. Se Ele chamou você, inclusive, para você fazer algo que parece algo assim absurdo, loucura, não vai dar certo, não vai funcionar, e às vezes a carne quer aquilo, coloque Deus à prova. Coloque. Não é provar a Deus, né? Se for Deus, não é isso não. Mas coloque agora, coloque à prova algumas situações. Se o Senhor estiver nisso, vai ser assim. Se o Senhor não estiver, vai ser assim. E eu aceito o que o Senhor quer para mim. Você vai ver coisas incríveis acontecer. Mudanças significativas acontecerem. Porque Deus vai alinhar o seu propósito com o dele. E aí as coisas vão fluir. E com certeza o Senhor ajudará. Deus ajuda. Quem se coloca na posição, Deus ajuda. Em nome de Jesus, aceite os seus propósitos. Aceite o seu chamado. Você foi chamada para algo. Saiba agora para o que você foi chamada. Ocupe o seu lugar. Ainda que seja um lugar de desafios, de medo, de angústia, um lugar que vai causar, às vezes, uma separação, uma divisão, um afastamento. Para tudo há um momento. E Deus vai dar graça para aquilo acontecer. Saiba o que o Senhor quer com você. Não deixe a sua carne falar mais alto, porque a carne tende a gritar e ser criativa. Não deixe a sua carne falar mais alto. Não deixe o medo falar mais alto. Se o Senhor falou, fique com o que Ele falou com você no começo. Lembre-se sempre das palavras. Abra sua agenda, abra sua Bíblia. Lembre-se, o Senhor falou comigo, o Senhor disse isso, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, espere no Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E espere, então, que Ele vai cumprir. Não tenha medo. Ainda que cause medo. Ainda que você tenha medo, vá com medo mesmo. Faça com medo mesmo. Mas o Senhor dará socorro e livramento. De algum lugar vai vir, que seja de você, então, da pessoa que escolheu responder o chamado do Senhor. Da forma certa, com coragem e com ousadia, assim como foi com Esther. Amém? Então, se coloque em pé, por favor. Quando somos colocados nessas situações, fique sempre com o que Ele falou com você lá no começo. Tem algumas palavras que estão gravadas dentro do meu coração. E nesse dia mesmo, quando eu tive essa sensação de medo e angústia e tal, eu me esqueci delas. Eu não me lembrei delas. Depois que eu abri a palavra, que eu orei, aí a bispa chegou, fez aquela oração e todo mundo renasceu de novo e voltou a respirar. Porque quando você se encontra em situações assim, parece que você nem respirar, você respira. Te falta o ar, você sente uma angústia. Eu imagino Esther aqui. Naquele momento ela ouviu aquilo, eu vou morrer de uma forma ou de outra. Certamente, até para respirar estava difícil. Certamente ela deve ter pensado, poxa, Senhor, o Senhor fez eu passar pelo processo todo de rainha, chegar até aqui, para eu morrer aqui, ou na mão do rei, ou por causa de um decreto? Poxa vida, não faz sentido essas coisas. E não faz mesmo. E quando tudo isso foi vindo, e todo mundo voltou a respirar, eu fui me lembrando. Eu fui me lembrando das palavras que o Senhor trouxe, das vezes que o Senhor falou. Eu fui me lembrando das promessas do Senhor. E aquilo eu fui falando, inclusive, em oração. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor não faz uma promessa e volta atrás. O Senhor não encaminha todas as coisas perfeitamente para chegar num determinado ponto e aquilo não caminhar mais. Aquilo estagnar. E aquilo ser um erro. Depois que tudo caminhou assim, descobrimos que não é isso que o Senhor tem para nós. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não faz desse jeito. Deus é um Deus firme, correto.
Somos nós que nos esquecemos do que Ele falou. Ele fala, nós acabamos nos esquecendo. Em Josué 21, 4, 5 diz: realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu a sua palavra, as suas palavras em tudo. Tudo o que Ele falou se cumpriu. Você não vai encontrar algum lugar da Bíblia que está escrito assim, ó, Deus prometeu, mas aquilo não aconteceu. Deus falou e não se cumpriu. Você não vai encontrar. Tudo o que Ele prometeu se cumpriu. Tudo o que Ele disse que aconteceria, aconteceu. E é com essa fé que você tem que ficar. Se Ele falou, aconteceu. Vai acontecer. Como? Aí já não é mais com a gente. Nós damos condições, nós caminhamos como temos que caminhar, crescemos, avançamos, fazemos a nossa parte. Como o Senhor vai fazer, é com Ele. Ele vai fazer. Ele vai pôr misericórdia aonde Ele tem que colocar. Se Esther não fosse até lá, o reino seria tomado de misericórdia. Então, ela precisou ir para que o rei fosse tomado de misericórdia. O que você tem que fazer, você faz. Então você vá, fale, faça, cresça, avance. O que o Senhor tem que fazer, quer colocar sentimentos no coração de alguém, quer fechar alguma coisa, quer abrir outra coisa, aí é com Deus, não é conosco. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E quando você estiver em dúvida, será que esse é meu chamado, esse é meu propósito? Será que o Senhor quer isso comigo e tal, não sei o quê? Pare um momento. Vá a Deus. Peça uma palavra, peça uma direção. Ou às vezes já vieram tantas palavras, e você já sabe o que é. Então cumpra com o que o Senhor mandou. Cause medo ou não, traga angústia ou não, te tire o ar ou não, melhor é a dor da mudança do que a dor do arrependimento. De saber que você poderia ter feito parte de tudo aquilo e não fez. Então, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ore a Deus. Peça a Ele. Peça a Ele direção. Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, me ajuda a receber a resposta do Senhor. Me ajuda a encontrar a saída onde não tem saída. Fale comigo. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que o Senhor tem comigo? O que o Senhor me colocou aqui? O que o Senhor me colocou nessa igreja, nessa família, nesse trabalho? Por quê? Essa oração é sua agora. E diga a Ele então o que você sente. Ainda que cause medo, ainda que traga angústia, Ele traz a resposta que você precisa. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados. Peça a direção ao Senhor. Peça para Ele falar com você, que Ele fala. Peça a resposta para Ele. Socorro e livramento. Peça força, peça coragem. Peça ajuda. Às vezes há coisas e chamados que são difíceis mesmo de ser cumpridos. Mas a graça do Senhor supre. O que falta a graça cobre, a unção cobre. Eu quero ser Peça a Deus isso. como um jardim
você tome a decisão certa. Regado e cuidado pelo teu Espírito. Deixa o Senhor fluir em você e de você. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Deixa as promessas do Senhor fluir sobre você e de você, como um manancial. No meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o seu louvor. Senhor, eu peço ao Senhor e oro, meu Deus, por essas vidas, por essas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Faça delas, meu Deus, fortes, meu Deus, que possam seguir não só o chamado, mas aquilo que o Senhor tem colocado dentro delas. Coloca força, discernimento e visão. Eu peço, meu Deus, que o Senhor fale com cada uma e deixe claro, meu Deus, a sua vontade, e às vezes a vontade dela pode não estar sendo a mesma vontade. Então, meu Deus, alinhe as coisas, ajude, meu Deus, a ter a visão. Ou se ela, meu Deus, foi colocada numa situação mesmo que exige dela mais força, mais coragem, só o Senhor pode dar isso. Coloca, Senhor, coloca, Espírito Santo, aquilo que nenhum homem pode colocar, que nenhuma mulher pode colocar, mas só o Senhor pode. Coragem, força, discernimento, poder, em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E aonde, meu Deus, um sentimento de medo, tome ela, que seja trocado agora pelo Espírito Santo, pelo favor, pela graça do Senhor, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, cada uma no seu caminho, na sua direção, no seu favor, que ela entenda o porquê que ela foi chamada, o porquê ela foi colocada ali, em nome do Senhor Jesus. Quais são as escolhas que ela precisa tomar, os sims e os nãos que ela precisa dar. Meu Deus, em nome de Jesus, faça um exército de mulheres resilientes, que aguentam, meu Deus, a pressão do dia a dia, da mudança, dos dias cotidianos, em nome do Senhor Jesus. Dá graça, meu Deus, a cada uma, entendimento, para que ela saiba que ela não foi chamada ou colocada em um lugar só para existir, mas para fazer coisas novas, novas obras, boas coisas, para salvar a sua família, a sua casa, o lugar que ela trabalha, para ter uma vida digna do Senhor, para serem salvos. Às vezes, pessoas, meu Deus, que passarem pela vida dela, a única pessoa que vai falar de Jesus para aquela pessoa é ela. Então, meu Deus, que ela tenha o discernimento de pregar a sua palavra, de falar do Senhor, de ocupar a posição dela em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos escolhe, tem um motivo para tudo. Que tenhamos, meu Deus, condições de responder à posição do Senhor, de responder, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos mandado responder, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que cada uma dessas mulheres sejam inundadas de favor, de graça, e que o seu Espírito, meu Deus, abunde de cada uma, que flua delas como um manancial de águas vivas, que elas possam, meu Deus, agora fluir de uma forma diferente, que o medo não tenha mais poder, que o medo não domine mais, que a falta de visão e entendimento não domine mais, que a carne, meu Deus, seja diminuída e o Espírito prevaleça, que possamos ver as coisas de forma espiritual em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, meu Deus, a ver as coisas como não estamos vendo, na forma, meu Deus, que o Senhor quer que vejamos, de forma, meu Deus, clara e nítida, que só o Senhor pode colocar. Ainda que nos cause medo, ainda que nos cause, meu Deus, tremores, angústia, se o Senhor mandou, socorro e livramento, o Senhor manda também. E eu creio nisso em nome de Jesus.
Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres, abençoo seus lares, suas famílias, abençoo, meu Deus, cada decisão que cada uma vai tomar, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fortaleça, abençoe e ajude, meu Deus, a cada uma a tomar suas decisões, ainda que difíceis, complicadas, mas que ela tenha certeza do seu favor e do seu poder em nome de Jesus. Que ela fique com o que o Senhor falou com ela lá no começo. Que ela fique com a promessa que o Senhor deu, porque todas as promessas que o Senhor faz se cumprem. Eu creio em nome de Jesus, que suas promessas sejam cumpridas, que a sua palavra, meu Deus, tome conta dela e que ela seja inundada do seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém